Olá, pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre os flip-flop. Falamos os diferentes tipos de flip-flop. Nós falamos dos flip-flop tipo SR, como esse tipo de flip-flop funciona. Nós vimos também o funcionamento dos flip-flop JK, que o JK vem resolver o problema de SR, né? E o SR, quando as duas, que a condição de entrada a condição das entradas SR em nível alto é impossível, então o JK vem resolver isso colocando o flip-flop, né, o circuito, nesse caso, no estado de comutação, estado toggle mode, ok? E depois nós analisamos também o flip-flop tipo D, né, dados, né, para armazenamento, né, de um bit nada mais, e nós vimos que como funciona de forma bem simples, e logo nós vimos, por fim, né, o flip-flop tipo T, ok? Vimos como o flip-flop tipo T funciona, e também vimos que, em alguns casos, podemos ter entradas assíncronas, né, nos flip-flop, ok? E nos casos, né, nós vimos que nos flip-flop, as entradas, né, assíncronas, nesse caso, a saída vai ser independente, né, das combinações das outras entradas síncronas, que é caso, por exemplo, um JK, por exemplo, e relógio, as entradas síncronas preset e clear, né, vão impor a condição de saída do flip-flop, ok? Então, hoje nós vamos continuar agora, né? Vamos falar um pouco da aplicação dos flip-flop, ok? Vamos ver algumas aplicações. As aplicações são muitas, né? Tem bastante aplicações, mas nessa aqui nós vamos apenas analisar, ok? Algumas aplicações e, claro, vocês podem enriquecer seus conhecimentos, né? Usando o livro de texto, outras fontes bibliográficas também, ok? Então, vamos já, assim, então, continuar aqui, ok? Com algumas aplicações, vamos ver algumas aplicações básicas, né, dos flip-flop, e também vamos ver no fim, né, como dizer, vamos ver os registradores, que outra aplicação dos flip-flop, ok? Então, vamos ver, então, hoje, né, nessa aula, aplicações dos flip-flops, ok? Pronto. Imagine, por exemplo, numa empresa, por exemplo, um cidadão, não sei se vocês trabalham, por exemplo, o que chama numa empresa, por exemplo, onde o operador funciona, né? Um operador, por exemplo, que a determinado momento ele tem que apertar um botão, por exemplo, para que a máquina possa executar uma dada tarefa. Nós conhecemos, por exemplo, os operadores de máquina, por exemplo. Então, eles apertam, vamos supor que essa ação do operador seja de forma aleatória, que ele não tem nenhum problema, que ele pode acionar, né, esse fato a qualquer momento. Então, nós podemos, então, aqui vamos supor, por exemplo, essa ação, né, do operador, né, simbolizado aqui como uma chave, né, de trepidação, né, que aqui simboliza, por exemplo, vamos supor que nós temos um relógio aqui, um relógio, né, que vai de forma síncrona, por exemplo, né, de forma periódica, e nós temos, então, a ação aqui do do operador de máquina, ok? Que ele aciona um botão a qualquer instante dado. Vamos supor que inicialmente que essa estava em nível baixo e quando o operador aciona o botão, né? Então o sistema vai no nível alto, né? Ok? E por fim, ele depois de algum tempo não era mais, né? Então ele aperta de novo o botão. Veja, então, se nós queremos fazer uma análise dessa operação, aqui nós temos, por exemplo, um circuito onde nós temos a chave e um pulso de relógio, ok? Então, veja que com um end que vai selecionar como a saída, né, vai ser, então, o end, né, dessa ação do operador e um pulso de relógio, ok? Não. Uma sequência de pulso de relógio, ok? O que nós podemos perceber, veja aqui, como a ação do operador é de forma parcial, ou de forma aleatória, desculpe, veja aqui, nós temos alguns pulsos parciais, ok? Nós temos alguns pulsos parciais porque não está sincronizado, né? Não tem uma sincronização com o pulso do relógio, porque nós falamos que a ação do operador de máquina é realizada de forma aleatória. Então,
em vez, então, é um problema, né? Então, na saída aqui, nós tendo pulsos parciais. Então, como resolver esse tipo de problema? Para que, em lugar de ter pulsos parciais, por exemplo, seja sincronizada, ok? Então, nós, para resolver esse problema indesejável, hein, que nós temos nesse caso aqui, então, podemos usar o flip-flop nesse caso. Okay? Como nós podemos fazer isso? Então, é uma forma bem simples. Então, o pulso, que é aqui, a ação do operador aqui, o que nós podemos fazer? Conectar essa entrada, né, a uma entrada, a um flip-flop tipo D, por exemplo, tendo que nós temos o relógio, e veja que esse flip-flop tipo D que nós temos aqui é disparado por uma bola de descida, ok? Porque nós temos essa bolinha que nós temos aqui. Ou seja, a cada bola de descida, então, haverá, então, uma alteração na saída. Okay? Então, nós temos de novo o relógio aqui, ok? Que é uma sequência de pulsos, né? Alternadas, né? Nesse caso. Okay? Então, a um determinado momento dado, então, aqui como nós temos, o operador aciona, ok? Ele vai acionar, né? O botão, apertar o botão, por exemplo, ou ficha chave, ok? O que acontece com a presença de nosso flip-flop, nesse caso aqui conectado, esse flip-flop fará com que a saída, né, nesse caso, a informação, né, que a informação não será passada para a saída até que não chegue, né, uma barra, né, um pulso, né, desculpe, né, uma bola de descida. Sim que chegue uma bola de descida, a informação, né, que registra que é a ação do nosso operador aqui não será passada, ok, para a saída, ok? Portanto, o que acontece? Nós vamos conseguir, então, resolver esse problema de pulso parcial, de tal modo que, porque veja que mesmo que o operador fez uma ação aqui, então vamos esperar só, né, esse dado, né, essa ação do operador será passado para a saída somente quando o operador, ok, quando uma bola de descida chegue. Quando chega uma bola de descida, nesse caso, então a informação é passada para o flip-flop, que logo, então, no tempo T1, desculpe, né? Então, a informação, né? Nesse caso, nós temos o relógio aqui, os pulsos são transferidos para formar aqui com esse end, então nós vamos ter, portanto, no final, o nosso pulso transferido, ok? E veja o que acontece. O nosso pulso, mesmo quando o operador, depois de alguns tempo, ele decide aleatoriamente, por exemplo, acionar de novo o botão, né, ok, para levá-lo para nível baixo, por exemplo, nesse caso, não vai acontecer nenhuma mudança até que não volte uma outra bola de descida, ok? Ou seja, somente quando uma bola de descida aconteça, que a informação será transferida para nosso flip-flop, para dizer que, para dizer, então, agora, que toda a sequência de pulso, né, foi agora transferida, que nós temos aqui no tempo T2, e, por fim, então, termina a nossa ação. Ou seja, o que podemos ver com isso aqui? A função principal que joga um flip-flop nesse tipo de situação. Ou seja, para resolver o problema de pulsos indesejáveis, basta, então, nós conectarmos um flip-flop, ok? Essa ação do operador é conectado, né? Então, nós conectamos um flip-flop dado, e nesse flip-flop, então, que é controlado por um relógio, que é síncrono, isso permitirá, então, diretamente sincronizar, né? Para que, então, pulsos indesejáveis não aconteça na nossa leitura ou na saída de nosso circuito, ok? Essa é uma das aplicações dos flip-flop. Outra aplicação também é tipo, veja que quando nós fazíamos, por exemplo, nós pegamos uma porta IND, por exemplo, nós fazemos, por exemplo, quando duas saídas, por exemplo, são altas, duas entradas, desculpa. Nós temos entrada A e B são altas, automaticamente a saída vai estar em nível alto.
Mas imagine uma situação, por exemplo, né, que digam assim, que a saída será alta quando a entrada A for alta em primeiro lugar, ok? Que quando somente que a entrada A chegue em primeiro lugar, ok? Em um tempo dado. Então, veja aqui, a questão não é que A e B estivessem em nível alto, mas aqui a questão que te dizem é que a entrada A estiver em primeiro lugar, ok? Por exemplo, veja aqui nesse caso. Por exemplo, A vai para alto antes de B. Portanto, né, veja, então, como A vai para alto antes do B, ok? Nós temos aqui, né? Por exemplo, ele vai no nível alto, primeiramente antes de B, porque veja um intervalo tempo dado aqui, né? Tem um intervalo tempo dado, A vai primeiro alto antes de B. Portanto, o que acontece? A nossa saída seria alto. Veja outro caso aqui, por exemplo. Veja, B vai em alto, né? Enquanto B estava em alto, A estava ainda em baixo. Então, como B estava em alto, primeiramente, que o A, então o que acontece? A nossa saída está em nível baixo, ok? Então, nós temos alguns problemas, né, que vão te dizer que a saída vai ser alta somente quando A vai primeiramente em alto, ok? Caso contrário, então vai estar baixo. Okay? Então, como podemos resolver também, como podemos resolver esse tipo de problema, ok? Em que aqui não é como um circuito combinacional, não pode resolver esse tipo de problema, porque o circuito combinacional, ele não tem sincronia, né? Quando A e B são altos, diretamente a saída é alto, ok? Então, mas aqui nós estamos resolvendo uma situação que diz que o A, né, que a saída vai ser alta somente quando A for primeiramente alta, ok? Estiver em nível alto 1, ok? Então, o flip-flop JK é usado para responder uma determinada sequência de entrada. Nesse caso, para que esse circuito funcione adequadamente, a entrada A tem de estar em nível alto antes da entrada B, pelo menos um intervalo de tempo igual ao tempo de setup requerido pelo flip-flop. Okay? Então, os flip-flop têm um tempo que chama tempo de setup, né? E, bom, nesse curso aqui não vamos enfatizar muito sobre esse tempo de setup, mas vocês podem ler isso nos livros de texto. Nesse caso, né? Ok? O que podemos fazer? Desculpe, né? Por meio de um flip-flop, ok? Então, quando nós usamos um flip-flop, por exemplo, o flip-flop resolve simplesmente nisso, ok? Porque o que acontece, o flip-flop JK pode ser usado em lugar de utilizar um circuito combinacional, por exemplo, uma porta END para poder colocar A e B diretamente. E, nesse caso, o que temos que tomar em consideração, sobretudo, que diz que a entrada A tem de estar em nível alto antes de B, pelo menos um intervalo, né, o tempo igual ao tempo de setup, okay? O tempo de habilitação do flip-flop. Okay? E com essa forma, podemos, então, resolver essa questão de sequência de entradas para que a saída, uma determinada saída, tenha um valor dado. Ok? Isso são algumas das aplicações dos flip-flop e vamos continuar também com outros, né? Que podemos usar flip-flop para construir outros tipos de circuitos lógicos, né? Os circuitos digitais. Ok? Então, vamos falar agora aqui um pouco sobre os registradores. Os registradores, né? Tem a função de armazenar e transferir dados de um flip-flop para outro, de um ou vários flip-flops para outro, ok? Então, nós temos, né, por exemplo, registradores entrada serial, né, deslocamento à direita e saída serial, ok? Então, nós temos, por exemplo, veja, a informação é entrada, né, de forma sequencial, de forma serial e a saída também é serial, ok? Da esquerda, né, para a direita. Mas também nós temos entrada serial, né, onde o deslocamento é feito da esquerda, né, da direita para a esquerda, ok? Nesse caso, nós temos, ok, a informação que sai, então, da direita para a esquerda, ok? Nós temos também os tipos de registradores que têm entrada paralela e saída serial, ok? Então, veja aqui, como, por exemplo, as informações, né, são dadas, né, entra de forma juntas a um relógio, a um impulso de relógio, todas as informações entram juntas, né?
E agora ela sai de forma sequencial um por um, ok? Depois nós temos outro tipo de registradores, cuja função é entrada serial e a saída paralela, ok? Então, ou seja, nós temos então, como aqui representado nesse caso aqui, ok? Nós temos então entrada de dados, ok? E a saída de dados aqui de forma paralela, ok? E também nós podemos ter entrada paralela, saída paralela, ok? E nós temos esse tipo de circuito aqui, entradas paralelas, saída paralela. E também, por meio dos flip-flop, podemos fazer uma rotação à direita ou uma rotação à esquerda, ok? Os dados entram, foram rotados, né? Por exemplo, se nós tivéssemos, por exemplo, uma sequência de bits, por exemplo, 1, 1, 0, 1, então podemos fazer uma rotação, né? Para logo, para ter no final 1, 0, 1, 1, por exemplo, ok? E a rotação pode ser feita também para a esquerda, ok? Como aqui podemos ver pela imagem. E nós vamos analisar aqui alguns exemplos simples, né? Claro, e vocês vão aprofundar seus conhecimentos com o livro, ok? Então, primeiramente, vamos ver, então, como podemos desenhar um registrador, ok? Em cada caso, o valor lógico atual armazenado em um flip-flop A é transferido para o flip-flop B na borda de descida do pulso transfer, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma imagem, né? Aqui nós temos tipo de registradores aqui. Veja como podemos desenhar um registrador aqui de 2 bits, por exemplo. De 2 bits, então, usamos 2 flip-flop, por exemplo. Veja, as saídas, nós temos 2 flip-flop, flip-flop A e flip-flop B, certo? Então, usando flip-flop tipo SR, ok? Que, nesse caso que nós temos aqui, é disparado pela borda de descida, ok? Por isso nós temos essa bolinha aqui. Veja que a saída do flip-flop A são conectadas diretamente nas entradas do flip-flop B. Isso é muito importante lembrarmos, ok? A saída do flip-flop A são conectadas diretamente às entradas do flip-flop B, ok? A cada borda de descida, o que acontece? A informação armazenada, né, no flip-flop A aqui será transferida no flip-flop B, ok? E assim consecutivamente, ok? Como está escrito, que o valor lógico atual armazenado no flip-flop A é transferido para o flip-flop B na borda de descida do pulso transfer. A cada borda de descida do pulso transfer, né, a informação armazenada no flip-flop A vai para o flip-flop B, ok? Então, veja aqui, aqui um registrador, utilizando aqui, por exemplo, flip-flop SR, né? Tipo SR, aqui usando o JK, que nós temos JK, e também aqui, por exemplo, aqui um caso, né? Usando o tipo D. O denominador comum de tudo é que a saída do primeiro vai ser diretamente a entrada do outro, ok? E aqui nós temos, então, um sinal de relógio, que, então, o sinal transfer, né, que nós queremos, né, que seria, a cada sinal de relógio vai permitir, então, que o dado seja transferido para o outro flip-flop, ok? Pronto. Agora, né, vamos falar de transferência assíncrona, ok? Veja, no outro caso que nós falamos, a transferência era assíncrona, ou seja, dependia, né, do tipo, do sinal de relógio. Mas pode acontecer uma transferência assíncrona, onde, nesse caso, nós podemos utilizar, né, as entradas assíncronas, que é o preset e o clear, ok? Então, veja aqui, nesse caso, nós temos aqui as entradas preset e clear, e como nós falamos na aula passada, que as entradas assíncronas preset e clear são entradas que não dependem, né, das entradas síncronas, ou seja, nem de J, nem de K, nem do relógio. Ou seja, nesse caso, né, essa transferência assíncrona é realizada independentemente das entradas síncronas e do clock, do flip-flop. E também é conhecida como uma transferência por interferência, ok? Então, nós queremos transferir tal dado a um instante dado, por exemplo. Não queremos que, independentemente o que aconteça
nas entradas aqui, ok? Portanto, temos que usar no segundo flip-flop que nós temos aqui, nesse segundo, né? Então, essas entradas serão desabilitadas. Desabilitando essas entradas JK e CLOCK aqui, então, nós vamos habilitar, né, nesse caso, o nosso preset e o clear. Veja, então, que nós aplicando um end, né? Ok? Veja, então, lembre-se que com a universalidade das portas NAND, por exemplo, essa bolinha com essa bolinha aqui se neutraliza, ok? Portanto, habilitando habilitar a transferência aqui, então, a cada relógio aqui, a informação que está dada aqui diretamente vai passar para o próximo, independentemente agora como acontece nessa combinação das entradas J e K. E a informação diretamente será transferida. Isso, então, é chamado, então, uma transferência por interferência, ok? Porque desativamos, né? Ou seja, as combinações, né, das entradas síncronas e do clock independe aqui nesse tipo de situação, ok? Agora vamos ver, então, como nós falamos, transferência de dados, né, nos registradores, transferência de dados, né, paralelas, por exemplo, ok? Nesse caso, podemos ver aqui uma série de flip-flop, ok? Que são aqui entre um acima do outro, né, um abaixo do outro. Nós temos o que vamos chamar, por exemplo, fonte de registro, ok? Nós temos o segundo flip-flop aqui e o terceiro aqui. Veja como estão todos organizados. Veja que, nesse caso, claro, como sabemos, né, nós queremos transferir dados D2, D1 e D0. Vamos supor, por exemplo, 3 bits, 1, 0, por exemplo. Ok? Então, no primeiro aqui, nós temos o 1, que está nesse primeiro flip-flop, e nesse segundo flip-flop nós temos outro 1, né? E nesse terceiro aqui nós temos o 0. Ok? Então, veja que o pulso de relógio para esses flip-flops que estão no destino, que são Y, que estão para a direita, ok? Então, estão todos conectados no mesmo relógio. Quer dizer que a transferência é feita, nesse caso, de forma simultânea. Por quê? Porque a cada pulso de relógio, nesse caso, né, todos os dados que estão aqui na saída serão diretamente transferidos nos outros flip-flops, ok? A transferência, nesse caso, né, paralela, será uma transferência simultânea. Todos os dados são transferidos de forma simultânea, ok? Todos 0 passa diretamente para os outros 0, ok? Então, essa transferência aí não altera o conteúdo do registrador, ok? Então, o conteúdo do registrador não é alterado nesse contexto, porque a transferência é feita de forma simultânea, ok? Ok, vamos então falar de um tipo de registrador que é chamado registrador de deslocamento. Vocês devem ter ouvido muito isso. Nesse caso, a transferência é feita de forma serial. Okay? Então, como que é? Um registrador de deslocamento é um grupo de flip-flop organizado de forma que os números binários armazenados nos flip-flop sejam deslocados de um flip-flop para o seguinte a cada pulso de relógio. Veja que no outro que nós vimos na transferência paralela, por exemplo, nesse tipo de registradores, por exemplo, a transferência é feita de forma simultânea. Há um pulso de relógio, né? Todos os dados são transferidos. Mas nesse tipo aqui de registradores, que é chamado registrador de deslocamento, a transferência é feita bit por bit. A cada pulso de relógio, ok? Esse já pode ser uma borda de descida, uma borda de subida, o dado é transferido para o próximo flip-flop e até terminar a transferência total dos dados, ok? Então, como eu disse, quando ocorre uma borda de descida, nesse caso, nessa série de flip-flop aqui conectados, você pode ver que todos estão ativados numa borda de descida, ok? Então, no pulso de deslocamento, cada flip-flop recebe o valor armazenado previamente no flip-flop à esquerda, ok? Então, vamos supor, por exemplo, né, inicialmente, como vocês sabem, né, por exemplo, nós temos entrada de dado, por exemplo, tipo D, ok?
E lembre-se como construir um flip-flop tipo D usando um JK, é simplesmente nós conectando no segundo aqui uma porta inversora, ok? Custo 50 as duas entradas e colocando uma inversora no K, ok? Então, poderia ser apenas, então, um D, nada mais sim, essa entrada, né? Porque DC só tem uma entrada, ok? E mantendo o relógio. Então, vamos supor que no início, né? Uma outra característica que quero que vocês vejam muito bem é que a entrada do relógio está conectada, é a mesma, é o mesmo pulso, né? Sincronizado para todos, né? Para todos esses, ok? É o mesmo pulso. É importante que nós apreciemos isso. Veja que é o mesmo pulso, né? Que está conectado. Nós conectamos com o mesmo pulso a todos, ok? As saídas, né? Do flip-flop que sai na esquerda vai ser a entrada do flip-flop que sai para a direita e assim consecutivamente. Então, se no primeiro flip-flop aqui nós temos um aqui, no primeiro pulso de relógio que chega, esse 1 será transferido aqui, ok? E, né? Opa, desculpe, né? Esse 1 será transferido aqui, para o segundo flip-flop, ok? Se chega outro pulso de relógio, esse 1 chega aqui, ok? Se chega outro pulso de relógio, o 1 chega aqui, e no quarto pulso de relógio, o 1 é lido, ok? Vamos supor que quando nós temos outros bits, veja que estamos analisando aqui apenas um bit. Vamos supor que nós temos uma sequência, né? Vamos pegar, por exemplo, 1, 0, 1, 0, por exemplo. Ok? Então, no primeiro pulso de relógio, o que acontece? Esse 0 é passado para esse, ok? Enquanto, né, nós vamos ter agora, nesse aqui, o 1. No próximo pulso, esse 0 vai para cá, e aqui nós temos esse 1. No próximo pulso vai vir esse 0 que estava aqui, agora ele vem aqui, e esse 1 que estava aqui, agora vem nesse terceiro. E no quarto pulso do relógio, e o 0 chega aqui, e esse 1 se desloca para vir aqui. Ok? E assim, consecutivamente, até poder fazer a leitura de um 0 completamente. Ok? Até fazer a leitura completa. Podemos aqui ver um diagrama, né, de onda aqui para poder ver como funciona uma transferência serial em um registrador, né, de deslocamento. Então, nós temos 4 pulsos de sinal, né, borda de descida, T1, T2, T3 e T4. Então, veja aqui que nós temos, né, então, inicialmente, vamos supor que estava tudo em nível alto, ok? Eu começava em nível alto aqui, enquanto os outros flip-flop, né? Os flip-flop estão todos, né? Estão desabilitados, estão não recitados, né? Então, todos estão em nível 0, nada mais. Não consideram que estão recitados, né? Então, estão recitados, ok? Então, quando chega o primeiro pulso, né? De borda de descida, ok? Em tempo T1, como a nossa entrada D está em nível alto, o que passa então? A informação é passada no primeiro. Enquanto isso, este aqui vai ler esse dado aqui, 0, então ele vai estar em nível baixo, ok? Quando chega o segundo pulso de descida, o nosso dado é 0, portanto, esse vai ter, então, o primeiro relógio, o primeiro FIFA vai ler, então, esse aqui, a descida. Enquanto isso, agora, o segundo vai agora ler, ok? Vai fazer uma leitura assim. Então, agora vai ler o 1. Esse terceiro, então, ele vai ler esse 0 aqui, ok? Esse vai ler esse 0 aqui, vai fazer uma leitura desse, vamos ler esse 0 aqui, ok? E ele vai ler esse 0 aqui, esse 4, ok? Quando chega o quarto pulso, por exemplo, no terceiro, que ele vê aqui que é 1, por exemplo, né? Que é um 1, agora vai ler 1 aqui, né? Então, vai ter 1 aqui. Enquanto isso, agora, esse 0 aqui, agora, esse segundo
vai ler, né, esse 0 anterior. Enquanto este terceiro aqui, esse terceiro flip-flop, agora vai ler o 1 aqui. Okay? Esse 1 no terceiro pulso de relógio que vai ler esse 1. Enquanto esse, então, vai ler, né? Esse vai ler o terceiro 0 que vai ler esse aqui. Então, para que esse estiver em nível 1, né? Esse 1, que estava desde o início, né? Para chegar no nosso quarto flip-flop, então vai ser no quarto pulso de relógio. Na quarta borda de descida, nós vamos ter, portanto, esse 1 diretamente na saída do nosso quarto flip-flop, ok? E assim podemos fazermos a transferência. Se queremos fazer toda a transferência dos outros bits, então vamos continuar, né? Outros pulsos para poder ler, né? Em todos o resto que está por vir, ok? Os outros, se nós temos outros bits também, se tivéssemos outros bits, ok? E aqui podemos, então, ver, né? Esse caso aqui, como estou falando, né? O registrador de deslocamento, ok? Transferência serial de dados, né? Como podemos apreciar aqui. Então, veja, então, as entradas, nós temos inicialmente 101, então a saída, sim, antes de ser, de os pulsos ser aplicado, então todos têm 000. Quando aplicamos o primeiro pulso, ok? Então, esse 1, que está nesse aqui, é transferido na saída desse, ok? Então, esse 1 que nós temos aqui será transferido para esse aqui. Então, aqui nós temos esse primeiro 1, ok? No segundo pulso, então, nós temos diretamente esse, desculpe, né? Esse 1 aqui, agora vem para o segundo flip-flop que nós temos. E no terceiro pulso de relógio, nós vamos ter o 1 agora no flip-flop, no terceiro flip-flop. Veja, no mesmo instante, né? Os outros também estão sendo transferidos. Ou seja, quando passa de forma sequencial, quando passa o primeiro 1, né, para o primeiro, no segundo pulso, o 1 passa para o segundo flip-flop, enquanto o 0 agora vai para o primeiro flip-flop da saída, né, que é o registrador Y, ok? No terceiro pulso, nesse caso, né, depois do terceiro pulso, o que nós vamos ver? Aquele 1, esse 1 aqui, agora vai vir diretamente, vai estar, né? Porque o primeiro pulso está aqui, segundo, terceiro pulso, nós vamos ter esse 1 que está mais para a esquerda aqui, já vai estar presente aqui, e nós temos o 0 aqui e o 1 aqui, ou seja, conseguimos, né, transferir o bit que nós temos 1, 0, 1, para esses registradores que nós temos agora, estão todos aqui, 1, 0 e 1 diretamente aqui, ok? Nesse caso. Ok? Então, pessoal, era isso de forma simples, né? Resumida, né? Algumas aplicações dos flip-flop, ok? Então, que nós tentamos analisar aqui nessa aula. Claro, qualquer dúvida, a gente vai sanar todas as dúvidas em nossa aula de encontro, ok? Então, agradeço a todos e desejo uma boa continuação de semana. Obrigado, então. Okay? Obrigado, pessoal. E, então, terminamos assim. Então, e até a próxima, então, pessoal. Ok? Muito obrigado.